Seja bem-vindo a mais um Conexão BI, o podcast da Bluehaven Inc. Aqui nós trazemos profissionais que estão correlatos com o mercado da incorporação imobiliária e construção civil. A ideia é trazer especialistas que nos ajudem, os construtores, incorporadores ou os outros stakeholders do mercado imobiliário, a profissionalizar suas empresas e a melhorar sua gestão. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial para mim, é um amigo já de longa data, fiz parte já dos cursos da Nobre Treinamentos, o Rodrigo Valentini. Rodrigo trabalha com treinamentos voltado para vendas, voltado para desenvolvimento humano. Rodrigo, seja bem-vindo, conta um pouco mais da Nobre, conta como a gente se conheceu lá no Lorde. Seja bem-vindo aqui na Conexão BI. Muito bom dia, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma honra estar junto com você. Uma pessoa muito agradável, uma pessoa leve e que sempre tem bastante conteúdo. A honra ela vem por diversos motivos, principalmente porque participamos juntos de Clube do Livro, onde discutimos aí quase 15 livros, principalmente filosofia política. Já tivemos juntos em área esportiva também, fazendo trilhas, fazendo esportes, fomentando a amizade e principalmente porque você foi aluno da Nobre Treinamentos e hoje ver você no seu programa aqui para mim é uma honra, uma realização pessoal poder estar aqui junto contigo, tá? A sua pergunta é bem interessante. A Nobre Treinamentos, ela nasceu em 2012 e eu já tenho experiência aí no ramo de treinamentos desde os meus 17 anos, né? Hoje estou com 43, então são 26 para 27 anos já atuando nesse ramo de treinamentos. Hoje a Nobre ela está praticamente em todo o estado de Santa Catarina. Estamos agora iniciando um trabalho mais ao sul do estado também, que é uma área que a gente não abrangeu muito. Tem trabalhos esporádicos para aquela região. E também alguns planos que eu vou contar durante o podcast aqui. Nós já treinamos aí em torno de 20 mil pessoas, né, durante toda a caminhada. Claro que não fui só eu, mas toda a equipe da Nobre, inclusive o meu pai, que foi a pessoa que tinha mais experiência ali dentro da Nobre, que ele foi morar com Deus agora já fazem 3 anos e meio, e deixou um grande legado para a gente levar adiante. Então, juntos escrevemos um livro chamado Lorde, que é um acróstico, você conhece, Pedro, o acróstico L de liderança, O de oratória, R de relações humanas e DE de desenvolvimento emocional. Então esse livro hoje é um dos livros mais vendidos no Brasil, escrito por catarinense, que ele já tem aí 10 mil cópias vendidas. Quem é que tem esse livro nas mãos hoje? Diretores de multinacionais, como por exemplo Chevrolet, Tirol, Eletrozagonel, gerentes operacionais dessas empresas, não é? E esse é um grande orgulho aí para mim poder falar isso, que ficou esse legado para a gente levar adiante que o pai deixou para nós, né? Então uma coisa muito forte na Nobre é a questão desses valores familiares, do trabalho, valores da honestidade, tudo isso que a gente vem trazendo que está realmente intrínseco aí no sangue da Nobre Treinamentos. Uma das coisas que eu mais gostei, Rodrigo, foi de ser presencial e de ser muito autêntico, sabe? Tem muita entrega, tem muita conexão, né? A gente tá no Conexão BI aqui, né? E o curso do Lorde, que foi o curso que eu conheci, a Nobre, foi um curso muito intenso nesse sentido e muito prático, né? Então, transcende a parte conceitual de, isso é bom, isso é bom, isso é bom, vamos fazer isso. Pegue a pessoa mais querida para você, a pessoa que está dentro de casa, que dobra o seu paraquedas, né? E vamos aplicar esse pequeno conceito. É um conceito poderoso, mas é um conceito simples. Conceito de o elogio sincero, é um dos que eu lembro muito, né? De você... positividade, de certa forma, olhar pelo lado bom, focar nas coisas boas, né? Entre outros tantos conceitos, né? Ou tantas outras ferramentas que se tem. Muito bem. Muito bacana. E falando em livro, Rodrigo, eu tive lendo recentemente aquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Maravilhoso. Mas, Rodrigo, a cada capítulo eu lembrava de você. Que legal, Pedro. Todo capítulo lembrava de você e do curso, né, e tal, então foi muito bacana. Você foi muito feliz na tua colocação sobre a metodologia da Nobre. Porque nós usamos uma metodologia que hoje é utilizada, por exemplo, nas melhores universidades do mundo, como Maastricht, na Holanda, por exemplo. E qual é a metodologia? PBL, Problem Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em problemas.
com prática. Com prática. Então, quando você aprende um conteúdo teórico dentro da sala, ele não pode ficar só na teoria. Porque querer aprender somente com teoria é como querer matar a fome apenas com o cardápio. Então, a teoria ela é boa, ela funciona, se colocada em prática. Por isso que o nosso treinamento Lorde, por exemplo, ele trabalha uma vez por semana, para que a pessoa possa assumir um compromisso baseado naquilo que viu de teoria, nas explicações dos instrutores, assume um compromisso, pratica uma semana, 15 dias, tem exercícios que duram 42 dias, e aí depois traz o resultado e compartilha num pequeno grupo. Então a gente divide lá pequenos grupos de 4, 5 pessoas, cada um compartilha como foi a sua experiência na prática daquilo. O que que isso agrega? Agrega que além da minha experiência, eu estou escutando a experiência dos colegas. Como diz o meu sensei, lá do Karatê, a gente aprende de 3 formas: fazendo, vendo e ouvindo. Então, quando eu estou vendo, ouvindo a experiência do outro colega, também estou aí, vamos dizer, dando mais consistência para o aprendizado que eu tive na minha prática. E sendo assim, a gente tira do ver e ouvir, que justamente é o que a maioria dos cursos fazem, e por isso que eu não gosto de chamar os treinamentos da Nobre de cursos, e sim de treinamentos, porque treinamento é igual no exército. Você vai lá, mete a cara na lama, sobe na árvore, pula muro, sobe em árvore, por quê? Porque na hora que precisa realmente a pessoa sabe fazer. Então o curso não, o curso geralmente é algo teórico, quando se faz uma prova, se sabe passa, se não sabe não passa. Já o treinamento é algo feito para a prática. Então essa metodologia, Pedro, é o que faz a grande diferença. Sai do ver e ouvir, vira um hábito, esse hábito tem que durar para sempre. Sim. Quando você fala assim de treinar pessoas, eu posso te garantir que tudo é feito de pessoas, tudo. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, Pedro, inclusive para construtoras e incorporadoras, e aí uma pessoa me desafiou lá. Havia um público de mais de 300 pessoas, e Você estava na posição de facilitador. eu estava fazendo a palestra, eu era um palestrante. Não Palestrante. era um curso, não era um treinamento, era uma tá. palestra, e ali haviam donos de construtoras, haviam Sim. engenheiros, mestres de obras, arquitetos, e eu tinha que fazer um treinamento sobre desenvolvimento humano, uma palestra sobre desenvolvimento humano. Chegou no final da palestra, me sobraram 5 minutos. E eu não vou perder 5 minutos na frente de um público seleto, que realmente podem ser meus clientes. Aqueles 5 minutos eu não joguei fora, eu levantei a mão e perguntei: quem aqui tem alguma pergunta para fazer e tal? E teve uma pessoa que me desafiou. Ele disse assim: Rodrigo, o que você, que não sabe nada de construção civil, está fazendo aqui querendo ensinar a gente? Ele falou nesse tom, Falou assim. nesse tom. Aí eu usei as técnicas do treinamento Lorde, Pedro. Absorveu. Amortece, fato e opinião. Eu disse: olha, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta excelente para o momento, né? O fato é que todas as organizações dependem de pessoas. Pode ser um time de futebol, pode ser uma igreja, uma advocacia, pode ser uma família, uma organização familiar, né? Pode ser uma construtora. Então eu acredito que não há um CNPJ 100% com CPF 50%. Se as pessoas estiverem bem, as organizações vão bem. Se as pessoas estiverem mal, a organização vai mal. Muitas vezes, Pedro, só para complementar essa linha de pensamento aqui, Sim. muitas vezes a gente tem um escritório maravilhoso, a gente vê lustres lá que custam 200 mil reais, os melhores computadores, os melhores sistemas, mas quando você entra, você percebe que as pessoas não estão bem. Uhum. E às vezes tem uma organização que não tem toda essa estrutura, mas você entra lá, você vê pessoas sorrindo. O clima organizacional, que é uma das coisas muito importantes hoje para a empresa dar certo, é um clima organizacional. Ele está bom, ele está leve, as pessoas se ajudam, a cooperação. Dá para ver que as pessoas estão emocionalmente bem e aquele negócio voa. Sim. Mesmo que não sejam os melhores computadores, mesmo que não sejam os melhores sistemas e a melhor estrutura física. Sim. Sabe, Pedro? E esse é o diferencial do futuro. Do futuro. Porque hoje eu vejo, por exemplo, adolescentes que alguns vão ver aqui a nossa entrevista. Tudo que a gente fala hoje é chat GPT. Então você fala uma coisa, eles vão para o chat GPT. Você fala, eu sei porque eu tenho alunos assim. Hoje os alunos mais novos meus,
Eu dou treinamento para adolescentes até adultos. Todo mundo que quer fazer treinamento pode fazer, certo? Cada um na sua necessidade. Sim. Mas uma pessoa mais nova hoje, tudo é chat GPT. É a resposta para tudo, é o oráculo. É o oráculo. E aí a hora que precisa escrever alguma coisa, pensar por si próprio, tirar uma conclusão, tem dificuldade. Tem dificuldade. E eu vejo isso constantemente dentro das salas. Pessoas de 18, 20, 22 anos hoje já passam por isso. Agora, se você pegar os adolescentes de 12 a 16 anos, já não vivem mais sem o chat GPT. Não existe mundo sem chat GPT. Tem dificuldades, inclusive muitos, não estou generalizando, mas muitos, talvez a maioria, dificuldades de formar opiniões próprias sem uma opinião do chat GPT. Sim. Tá? Aí é que entra, por exemplo, o trabalho de relações humanas que a gente desenvolve. Há uns 15 anos atrás, Pedro, eu já vi, se tu quiser me interromper, me interrompe, faz perguntas, Pedro, porque assim, uma coisa vai puxando a outra, e é interessante para o ramo de incorporadoras, é muito interessante, porque as incorporadoras vão passar por essa dificuldade se já não estão passando. Se já não estão passando, tá? Da nova geração, do chat Da nova geração. Então, há 15 anos atrás, eu já vi, por exemplo, em revistas como Super Interessante, que o pai assinava, Sim. Veja, antigamente, se assinava e te recebia em casa, e já se falava da geração A. A geração A era aqueles que há 15 anos atrás estavam nascendo. E aí eles traziam algumas conclusões, premeditadas, obviamente, e que realmente hoje estão acontecendo. Por exemplo, essa geração trabalha sozinha, namora pelo computador, não conversa com os demais, tem dificuldade de relacionamento, tá? Não serão empregados com carteira assinada, eles escolherão um projeto, por exemplo, tem uma incorporadora aqui, outra lá, outra lá. Eles vão escolher o projeto, porque a mão de obra qualificada é cada vez mais escassa. Sim. Então eles vão poder escolher, eu quero participar desse projeto. Acabou aquele projeto, ele vai para outro projeto, pode ser da concorrência dessa incorporadora que ele estava agora, por exemplo. Então ele vai para outro projeto. E aí entra um trabalho cada vez mais importante do desenvolvimento de lideranças, e que são coisas assim importantíssimas, segundo o próprio John Maxwell no livro de Ouro da Liderança, onde ele diz que um dos principais desafios do líder é reter os talentos. Sim. Porque encontrar talentos já é uma coisa extremamente difícil. E agora, com a mão de obra cada vez mais escassa, como temos visto aqui no nosso estado de Santa Catarina, que sobra emprego, falta mão de obra. Sim. Essa é a maior dificuldade hoje de todo empresário em Santa Catarina, tá? De qualquer ramo. Mas então, se não souber segurar aqueles poucos talentos que encontrou, ele daqui a pouco vai para a concorrência por causa de 50, 100 reais a mais, preparado por você. Sabe o que a gente tem percebido, Rodrigo? O setor da construção civil não está só concorrendo com outras construtoras. A gente hoje em dia concorre com Uber, a gente concorre com o Rappi, a gente concorre com restaurante, porque na temporada o pessoal vai ser garçom porque ganha mais, né? Então, assim, a nossa disputa por esse recurso tão escasso, que é a mão de obra, transcende o ambiente construtivo, por assim dizer, né? A incorporação, as construtoras e tal. Exato. Então, assim, eu super concordo contigo, né? Essa perspectiva, tem até um livro chamado Liderando a Cruzada. O jovem, ele vê o trabalho, no ponto de vista desse autor, como uma cruzada. Ele se envolve para produzir um resultado ou benefício, né? Faz 3 meses, 6 meses, entrega aquele que estava a proposta inicial e vai fazer outra coisa, né? A vantagem, talvez, segundo pelo menos esse autor, é que esse profissional é de alto impacto, né? Naquele projeto, ele vai vestir aquela camisa daquele projeto, né? E vai entregar e tal, e tal, e tal. A desvantagem é que fica rodando, né? Fica rodando e você, às vezes, tem a dificuldade de alguém que veste a roupa inteira da empresa, que, né, por longa data. E isso é o que estava lá naquela matéria que eu vi há 15 anos atrás. A pessoa já não escolhe mais o trabalho, ele escolhe projetos. Daqui a pouco, o empresário já entende. Não vai demorar, Pedro, mais 2, 3 anos, os empresários vão entender que não vale a pena mais contratar. Por isso que quando saiu ali no governo anterior, aquela possibilidade da lei da ampla terceirização, eu digo assim, não tem como fugir disso daqui para frente.
Daqui para frente, obrigatoriamente, a ampla terceirização, ela vai ser uma coisa que não tem como lutar contra, tá? Por quê? Porque o próprio funcionário já não vai mais querer ser registrado. Sim. Então não é porque o empresário não quer dar, por exemplo, os benefícios os direitos, trabalhistas, né? os direitos trabalhistas. É porque o próprio colaborador, daqui a pouco, ele não quer mais ser registrado. Ele quer ter a liberdade de terminar um projeto aqui e para o outro. Aí você é empresário, você sabe disso, você paga para fazer um bom processo de recrutamento e seleção. Você paga para registrar a carteira, paga imposto, tempo para treinar a pessoa. Daqui a pouco a pessoa está indo para a concorrência treinado por você, é algo muito complicado. Então, aí que eu digo da importância dos nossos treinamentos, Pedro. Não é nem querendo fazer propaganda, mas é a realidade. Não vai ter como fugir desse tipo de treinamento daqui para frente. Sim. Preparação de líderes para encontrar e reter talentos. Preparação de relações humanas para fazer as pessoas se relacionarem. Tá? Porque não tem como duas pessoas estarem dentro de uma sala se não tiverem um bom relacionamento. Elas ficam 2, 3 anos ali, não tiver um bom relacionamento. Então, vai ter que ser muito bem planejado, muito bem estruturado daqui para frente esses 2 pontos. Sim. E aí envolve muitas outras coisas, desenvolvimento emocional, aí vai envolver questões de comunicação, vai longe isso, é um poço sem fundo aí que dá para ir trabalhando coisa por coisa, né? Sim, sim. Eu vejo cada vez mais, Rodrigo, o jovem no mercado de trabalho procurando no emprego uma realização pessoal, né? Procurando às vezes satisfazer uma certa ansiedade ou buscar um certo propósito, mesmo que às vezes esse propósito não seja tão claro, tão delineado, mas parece que ele está buscando essa realização, né? Eu lembro lá no treinamento, Rodrigo, da nossa grande cartolina de visão. Como é que era o nome daquele instrumento? Nobre visão. Nobre visão. Nobre visão. Isso, eu lembro que a gente tentava materializar aquilo que a gente buscava alcançar, nossas ambições, aquilo que nos movia, de certa forma, né? Para daqui 3 anos, 5 anos e tal. É um instrumento bem bacana. Aconselho todo mundo a fazer, na vida pessoal, na vida pessoal, profissional. Tenha em mente os seus objetivos, né? E trabalhe ao longo do dia para alcançar esses objetivos, né? Facilita na hora de tomada de escolhas de prazer imediato, né? Ter aquela meta a longo prazo, aquele objetivo a longo prazo, né? Porque é muito tentador a gente comer pizza o tempo todo, mas se você quiser ficar no shape, não dá, né? Não então, dá. às vezes, tem que abrir mão e fazer essas escolhas. Pedro, muito interessante você ter tocado nesse assunto. Hoje, não é de hoje que a doença do século é a ansiedade e depois a depressão. Então, tem um autor, que se eu não me engano, vi isso no próprio John Maxwell, e depois talvez o Paulo Vieira citou isso, que a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Todo coach fala isso hoje. Isso é chavão já, mas é uma verdade. E por que acontece de as pessoas estarem tão ansiosas hoje? Porque não sabem para onde vão. Se não sabem para onde vão, daqui a pouco se sentem que não estão cumprindo a sua missão. Não estão cumprindo a sua missão, a vida está passando, daqui a pouco está em depressão, porque a vida passou e não fizeram aquilo que era para fazer. Então uma coisa puxa a outra. Sim. Ontem, por exemplo, como eu trabalhei muito nesse final de semana agora, nos últimos 5 dias eu ministrei mais de 40 horas de treinamento. Então ontem eu tirei para ficar em casa. Eu não marquei nenhum compromisso, apesar que ainda tive que fazer algumas coisas, o cara nunca foge, né? Então ontem eu tirei para ficar em casa. Chegou um ponto que eu falei para minha mulher e disse assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou continuar escrevendo meu livro, ou vou estudar um violão clássico, ou vou ficar louco. Por quê? Porque quando a gente fica parado, sem algo para fazer, sem um objetivo, por mais que seja um pequeno espaço de tempo, ainda mais gente como nós, assim, que está acostumado, está ligado no 220 o tempo todo. Aí a gente já vai ficando louco. Já começa a dar ansiedade. Certo? Então é isso. Tem gente que passa dias, meses, anos fazendo isso que eu fiz ontem. Eu fiquei 2 horas parado ontem e começou a me dar ansiedade. Então tem que ter um plano para eliminar a ansiedade e futuramente a depressão. Certo? Sim. Como é que se faz esse plano? Isso é desenvolvimento emocional, Pedro. Essa é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem que fazer. Tá? Não,
É por isso que as farmácias todos os farmacêuticos hoje estão ganhando muito dinheiro porque vendem muito remédio para depressão e para ansiedade. Uhum. Tá? Hoje as farmácias tirou remédio de depressão, ansiedade, tirou relaxante muscular, não sei como é que sobrevive uma farmácia. Sim. Eu tenho muitos alunos que são donos de farmácia, que podem estar assistindo o podcast. Não fiquem bravos comigo, porque é a realidade. Sim. É a realidade, tá? Então, quando a gente trabalha o desenvolvimento emocional, a gente vai trabalhar saúde. A saúde como um todo. Saúde mental, emocional, saúde física. Quais são as áreas que têm que estar em equilíbrio? Física, social, familiar, financeira, intelectual e espiritual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não sou eu que falo isso, não é a Nobre Treinamentos. Ok? Então, primeiro, quantos que estão assistindo o nosso podcast que já fizeram um plano para pelo menos um ano dentro destas 6 áreas? Ok? Sim. Porque se uma só estiver em desequilíbrio, puxa todas as outras para baixo e vai para depressão. Uhum. Abandona o projeto. Separação familiar, vai para as drogas, suicídio. Sim. Tá? Então, por exemplo, se você tem um líder, Pedro, se você que está nos assistindo aqui tem um líder, este líder, ele tem dinheiro, ele tem saúde, mas ele vive brigado com a família. Ele chega em casa, ele não é o lugar que ele se sente, que ele pode relaxar, que ele pode descansar, porque a mulher briga, ele briga com os filhos, um se tranca no quarto, o outro se tranca no banheiro, o outro sai de casa e ele fica sozinho, aquele líder. Líder, entre aspas. Sim. Então ele tem dinheiro, tem saúde, mas vive brigado com a família. Você quer ser igual a esse cara, Pedro? Não, né? Não. Então vamos dizer que ele tenha dinheiro, tá bem com a família, mas não tem saúde. Tu quer ser igual a ele? Também não. E vamos dizer que ele tenha saúde, ele tá bem com a família, mas ele não tem dinheiro. Tu quer ser igual a ele? Também não. Porque ele tá com a vida desequilibrada. É. E assim acontece com as 6 áreas-chave da vida. E é isso que leva as pessoas à depressão, à ansiedade, e aí coisas até piores acontecem, como a gente tem visto. Sim. Então tem que estar bem equilibrado em todas as áreas-chave da vida. Como é que equilibra? Planejando. Sim. Planejando. Aquilo que a gente faz na sala, muitos acham que é uma brincadeira, parece um pré, parece uma escolinha de pré. Recorta a figurinha da revista, cola. olha lá, né? Agora você está entendendo mais profundamente o que é a importância de ter um planejamento em todas as áreas-chave da vida para pelo menos um ano. Eu já fiz para 20 anos, já fiz para 10 anos, para 5 anos. O último que eu fiz foi para um ano e em questão de semanas eu tinha coisas resolvidas, que se eu não tivesse colocado ali, até hoje não estariam resolvidas. Não estaria resolvido. Entendeu? Porque o universo conspira a favor de quem sabe onde quer chegar. O universo conspira. Sim. Certo? É o livro O Segredo. Sim. Que eu posso resumir ele em 3 passos. Peça, escute a resposta e aguarde receber. E ele fala isso com tanta convicção. Rhonda Byrne fala com tanta convicção. Por quê? Porque o universo é uma fonte infinita. Inesgotável. Você já viu o tamanho da Terra perto da Via Láctea? Minúsculo. Tava vendo ontem a sonda Voyager? Sim. Daqui 1 milhão de anos ela terá percorrido assim milímetros, se você ver a imagem da Via Láctea. Sim, sim. 1 milhão de anos. Em escalas cósmicas. Em escalas cósmicas, nada. ela não terá saído nem da Via Láctea ainda. Sim. Daqui 1 milhão de anos. Tá entendendo? Então aí a gente vê o quão o universo é abundante, o quanto a gente pode desejar, o quanto a gente pode pedir. Tem gente que fica muito na humildade e não pede, porque acha que vai estar incomodando o ser superior, né? O grande arquiteto do universo, vai estar incomodando. Não vai estar incomodando. O universo é abundante, o universo é grande, não acaba nunca, a fonte é inesgotável. Por isso que, quando for fazer uma nobre visão, entre sonhar grande e sonhar pequeno, o preço é o mesmo. Sim. Sabe, Pedro? Sim. Legal. Eu fiquei curioso, agora você mencionou brevemente que você estava escrevendo um livro. Como é que é essa história? Como é que é esse momento? Isso, Pedro. Bem importante que você falou nesse ponto. Hoje é um dos meus projetos principais. Você sabe, como eu falei, já tem o livro Lorde. Isso, não é uma atualização do Lorde. O Lorde já está na 3ª edição. Por enquanto não vai haver atualizações, porque a 3ª edição ficou top. Ficou top, redondinha. Você lembra qual que era a minha? A tua atualização. Ah, você fez o treinamento em que ano?
Eu fiz em 2016 ou 2015. Provavelmente ainda ou era a primeira ou já estava virando para a segunda edição. Ainda era o livro em formato de brochura ou já era em formato de agenda? Eu tenho os dois, Os porque dois. eu fui facilitador, eu fui anjo, né, Aham. na sessão seguinte, Sim. daí peguei bem essa Então transição. tá. Então, quando você fez ainda, ele estava ou na primeira ou virando para a segunda edição. Sim. Tá? Então, porque a terceira edição ela já vem em formato de agenda, Tá. porque ele fica mais fácil do aluno abrir. Porque além de ser um livro registrado na Biblioteca Nacional, ele também é manual do participante com os exercícios, Isso. certo? Agora, esse próximo livro, Pedro, que eu estou escrevendo, e até final do ano eu tenho que finalizar, porque eu já tenho o contrato com uma editora que vai mandar para todo o sul do Brasil e mais São Paulo. E aí, essa editora exige que eu entregue até final do ano. O que é este livro? Eu estou escrevendo 3 livros. Esse agora é o meu foco principal. Tá. Esse ele fala tudo o que eu falo na instrução quando eu estou ministrando. Por quê? Porque temos vários outros instrutores da Nobre. E quando a gente está formando esses instrutores, Sim. para que o treinamento realmente faça sentido, eu incentivo muito os instrutores a falarem de suas histórias pessoais. Porque a história pessoal, ela atesta aquilo que está sendo falado em sala. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, isso aqui, eu pratiquei, porque ele ensina, tem que praticar. A pessoa que ensina e não pratica, Pedro, não é honesta consigo próprio, eu já digo até que é hipocrisia. Rodrigo, você pratica tudo que você ensina no treinamento Lorde? Eu busco praticar tudo. Pratico? Não. Se eu praticar tudo que tem lá, Deus me leva porque eu viro santo. Sim. Tá? Então, assim, não é assim que funciona. Mas eu busco praticar tudo. Essa é a minha busca diária. Essa evolução humana, Sim. física, espiritual, social que eu busco. Agora, quando os alunos fazem o treinamento com outros instrutores, eles não sabem o que eu falo. E que muitas coisas eu trouxe do meu pai. Então, ali está a essência da Nobre Treinamentos. Então, esse livro que eu estou escrevendo, ele vai ter tudo aquilo que eu falo durante a minha instrução. É a minha instrução falada de forma escrita. Tá. Certo? E ele vai ser parte integrante do treinamento Lorde. Entendi. Qual é o benefício desse livro? O benefício é que mesmo depois que o aluno termine o treinamento, além do livro manual que ele tem, dos exercícios, que tem conteúdo de leitura também, que é o livro Lorde, ele vai ter o livro com os comentários do presidente da empresa. Tá. Então ele é um livro que talvez faça mais sentido ou tenha mais conexão com a pessoa que passou pelo treinamento, é isso? Bem importante que você falou isso, Pedro. A pessoa que ler esse livro, ela vai entender tudo, tá? Mesmo que não tenha feito treinamento. E esse é o meu desafio. E qual é também um benefício? Porque tem muita coisa aqui na hora da instrução, porque as minhas aulas do Lorde são de 4 horas, com intervalo no meio, e eu não posso falar tudo o que eu penso na hora. Uma das coisas que eu ensino para os nossos instrutores é que tem que sintetizar a fala. Então a gente tocou num assunto, na minha cabeça aparece 200 imagens aqui, ó. Parece 200 imagens flutuando ao redor da minha cabeça. Sim. Eu vou ter que pegar uma dessas imagens e falar sobre ela. Porque você só tem um número limitado de minutos. Tem um número que tem que ser passado aquela parte do treinamento, um tempo. E as outras coisas que eu gostaria de ter falado, as outras coisas ficaram para trás. Então esse livro não. Nesse livro eu consigo agregar tudo o que eu gostaria de falar. Isso vai ser bom para os nossos instrutores, isso vai ser melhor ainda para os nossos alunos. E vai ser ótimo para quem vai querer uma experiência de quem está 27 anos no ramo de treinamentos, treinou mais de 20 mil pessoas, treinou instrutores, fez a Nobre hoje estar aí com várias unidades pelo estado de Santa Catarina, e logo fora já, porque já estamos com um projeto em Curitiba também, já fizemos treinamentos lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul. Então pouquíssima gente tem a experiência que nós temos, Pedro. Sim. A nossa experiência é muito consistente. Sim. Então quem quiser saber algo sobre liderança, comunicação eficaz, sobre desenvolvimento humano, relações humanas, vai ter ali a melhor fonte, isso eu te garanto. Agora eu vou fazer uma provocação para você. Sim. Porque eu comentei aqui sem saber do teu livro, né? O impacto do treinamento, na minha percepção, tá na conexão, na doação que você só tem com o teu colega dentro do curso, né? O livro, ele pode até ter o ponto benéfico de ser mais amplo, né, mais contextualizado, mas você fazer uma declaração pública de que você vai dedicar as próximas 10, 15,
15 dias ou 42 dias a atingir tal e tal meta, não tem livro que substitua, né? Você tem toda a razão. Né? Você tem toda a razão, Pedro. Pedro, eu não vou nem te falar quanto eu já investi tentando fazer treinamentos online. Eu não consigo. Não consigo porque o treinamento online não tem o calor humano. Então, até quando eu estou ministrando, eu já fiz webinars, até tem um webinar que eu vou fazer daqui uns dias, porque para vender treinamentos presenciais. Treinamentos online vai, mas são extremamente técnicos. Mais técnico. Por exemplo, técnica de vendas, técnica de oratória, e isso vai ter. Agora, quando se trata de desenvolvimento humano, o calor humano, nada substitui a sala de aula, nada. Então, o aluno, por exemplo, que ler o livro, eu tenho certeza que vai até acender uma fagulha nele, ele vai querer estar dentro de sala. Sim. Porque nada realmente substitui. Você foi muito feliz na tua colocação, Pedro. Inclusive, eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que nas 3 turmas que eu participei numa como aluno, né? E 2 como facilitador. E eu acho que em todas elas teve pelo menos uma pessoa chorando. Sim, né? Ao longo dos encontros, assim. Sim, É muito, muito impactante, com certeza. Por que acontece isso, Pedro? Às vezes eu tô aqui na hora vendendo o treinamento da pessoa, a pessoa já chora. A pessoa já chora. Porque primeiro que ela está confiando em mim, e eu sou extremamente grato a isso. Quando a pessoa ela mostra seus sentimentos para mim, eu recebo isso com um respeito enorme, né, com um respeito tremendo, e eu vejo que essa pessoa ela precisa de algo, por exemplo, soltar algum sentimento, e sentimentos reprimidos levam a doenças, certo? Isso é psicossomático. Sim. Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Rapaz, uma vez eu fui, agora eu vou fazer uma curva aqui, tá? Vou fazer uma curva. Mas eu fui num... Como é aquele médico que cuida da coluna, que pisa nas tuas costas? Osteopata? Não, Quiroprático? Quiropraxista. É isso. Quiropraxista. Fui no quiropraxista, o Vini, meu amigo, meu aluno, tá? Indico ele. O Vini é um gurizão grandão. O Vini, bom, faz um certo tempo que eu não vejo ele, não é muito alto não. Não? Depois eu vou te passar o arroba dele ali, o contato dele. Mas ele bota você no chão, ele vem com os pés pisando na tua coluna, ela vai fazendo crack, 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 crack. Só que quando eu fui lá a primeira vez, cara, ele fez algo, ele viu que aquilo que eu tinha talvez fosse emocional, espiritual, e que era o resultado disso tudo, era um problema na coluna. Então ele me colocou lá no chão, sentado, deitado no chão, deitei. Colocou um incenso, colocou uma musiquinha. E rapaz, eu fiquei lá umas 2 horas deitado. De repente, cara, eu pensei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu comecei a ter esse tipo de pensamento. Como o meu trabalho está afetando a minha família, sabe? Como eu estou deixando meu pai e minha mãe de lado por causa do meu trabalho. Comecei a pensar no sentido da vida. Rapaz, eu chorei de soluçar. Antes de ele começar a quiropraxia, antes dele começar. Eu chorei assim, mas olha, eu não conseguia parar. Não conseguia parar. E se eu falar muito que eu vou me emocionar de novo. Sim. Mas é porque tá tudo invertido, Pedro. Tá tudo invertido. E eu escuto muito isso dos empresários que entram em sala, e às vezes não é nem empresário, às vezes é o gerente de uma empresa, às vezes é um líder, às vezes é um profissional liberal que está ali lutando para pagar as contas, e ele está com uma pressão sobre a cabeça dele, sobre a vida dele, uma pressão enorme. E quando ele chega diante de mim, ele vê que ele tem uma pessoa que vai entender o que ele está falando, que vai respeitar o sentimento dele, e ele bota para fora. Sabe? E eu escuto muito, Pedro, muito, muito, muito. E principalmente dos empresários. Principalmente. Muito eu escuto assim. Abri uma empresa para dar mais qualidade de vida para minha família. Agora ele fala assim, estou perdendo a minha família por causa da minha empresa. Sim. Eu escuto muito isso. E é por isso que as pessoas às vezes choram, colocam para fora, porque ali é um lugar seguro de desenvolvimento emocional. Sim. De terapia de grupo. Rodrigo, não é um treinamento de liderança? Eu tenho vários treinamentos. Esse de liderança está incluso o desenvolvimento emocional. Sim. Porque como eu já falei aqui no começo da entrevista, Pedro, do podcast, não tem uma empresa 100% com pessoas 50%. É Sim. muito importante trabalhar o emocional das pessoas. Sim. Tá? E o líder, ele tem que... um bom líder, né? Ele tem que ter esse entendimento, né?
essa flexibilidade, talvez, de interpretar de que a forma como ele se comunica, às vezes, não é a mesma forma que o receptor da mensagem está recebendo a mensagem dele, né? Enfim, então, são diferentes olhares, até mesmo a própria pessoa que trabalha com vendas, né? Qual que é a perspectiva do teu cliente, do teu receptor da tua mensagem, né? Então, com certeza, desenvolvimento emocional e liderança tem tudo a ver, anda muito junto, talvez impossível separar um do outro. Quando a gente fala de comunicação, esse agora abrangeu um outro tema importante, comunicação. Como que eu falo, como as pessoas recebem o que eu estou falando. Existem 3 pilares da comunicação. O mensageiro, o meio de comunicação e o receptor. Dentro disso vão ser trabalhados inúmeros outros fatores, mas os pilares são esses. E quem está passando a mensagem é responsável pelos outros 2. Então, o mensageiro é responsável pelo meio e pelo receptor. Então, esse negócio de que assim, você fala o que você quer, mas a outra pessoa ela não vai entender, como é que diz o ditado? Você entende o que você quer. Isso é uma mentira. Você entende aquilo que eu comuniquei. Essa é a verdade. Você entende o que eu comuniquei. E aí entra a assertividade da comunicação, Pedro. Tirar vício de linguagem como né, acho, quem acha não tem certeza, quem acha devolve. Bem, bom, na verdade, tipo assim, acaba com a assertividade da comunicação. Quando você precisa de resultado, ele não vai ser aquele que foi o esperado. E eu lembro também, Rodrigo, a construção de um argumento, né, que também é tópico do treinamento, né, e um líder usa isso o tempo todo, né? Você vai vender uma ideia, você tem um ponto que você queira demonstrar e que a outra pessoa concorde contigo, a construção de um argumento, né, fato, opinião, como é que você constrói as evidências, a opinião. Então, com certeza, isso está no... Pedro, você lembra da história da Torre de Babel? A Torre de Babel, que é a história bíblica, que tem tudo a ver com construtoras e incorporadoras. A Torre de Babel, ela não deu certo. Por quê? Qual foi o principal fator que ela não deu certo? Falta de comunicação. As línguas. Falta de comunicação. Tinha um ponto que haviam pessoas de várias localidades diferentes ali, trabalhando juntos, eles não se entendiam mais e a Torre de Babel não deu certo. Sim. Ok? Ela desmoronou. Então, qualquer empresa onde a comunicação, qualquer organização onde a comunicação não seja adequada, vai ruir. Sim. Vai ruir. Eu já tive colaboradores que, por exemplo, eu mandava uma mensagem, demorava 2 dias para responder. Como é que o negócio vai dar certo? Às vezes tem um cliente esperando, às vezes eu preciso de um orçamento, às vezes eu estou fazendo uma cotação e o outro colaborador tem dificuldade de comunicação, demora para responder, ou quando responde de forma subjetiva, e aí o negócio não vai para frente. Sim. Não vai para frente. Então, só concluindo a ideia inicial sobre comunicação, é assim, eu que comunico sou responsável por você entender. Esse negócio que tu entende o que tu quer está completamente errado. Está completamente errado. Eu tenho que ser um bom comunicador. Eu tenho que escolher o meio de comunicação adequado, se vai ser o WhatsApp, se vai ser olho no olho, se vai ser telefone, se vai ser e-mail. E tenho que escolher o receptor, porque se você coloca uma tarefa extremamente importante na mão de um boca mole, não vai dar certo. Ele não vai fazer da forma correta. Sim. Então, se é uma tarefa importante, tem que escolher a pessoa que vai receber e executar essa tarefa de acordo com a importância dela. Certo? Sim. E é por isso, Pedro, que eu vejo, olha que interessante, por isso que eu vejo muitas pessoas inteligentes querem um cargo de gerência. Talvez alguns vão ficar bravos com o que eu estou falando aqui, mas não estou nem aí, porque eu estou aqui para falar verdades. E se doer, é porque tem uma ferida aberta. Fico feliz quando dói. Tá? Muitas pessoas inteligentes querem um cargo de gerência, de liderança, mas não ganham esse cargo, e às vezes vai uma pessoa que não tem aquela capacidade e recebe esse cargo. Por quê? Sim. Porque ela não sabe das coisas, ela tem a capacidade de obedecer, simplesmente isso. Então, geralmente, o empresário ele vai colocar no cargo de gerência, de liderança, alguém que obedeça, não alguém inteligente. Sim. Que está cheio de ideias, que quer mudar as coisas. Sim, sim. Entendeu? Interessante. Não, e é verdade. E acho que a pessoa que não conseguiu o cargo frequentemente associa com um certo puxa-saquismo, né? Puxa-saquismo. Exatamente. Aí aquele que é mais inteligente, aquele que é mais esperto, que é cheio de ideias,
Ele vai dizer, aquele lá ganhou o cargo porque puxa saco. Não é que ele puxa saco, ele simplesmente obedece. Para quem é a cabeça de uma empresa, pode ser extremamente importante isso. Alguns outros não. Eu, por exemplo, eu prefiro nos cargos de liderança pessoas que deem ideias, que me confrontem, porque eu cresço com isso. É difícil? É difícil. Meus colaboradores muitas vezes me colocam na parede e dizem, Rodrigo, você está ensinando isso aqui, mas você não está fazendo. Cara, para mim é o crescimento. Meu pai que me dizia, eu não vou te poupar da dor. É a dor que vai te levar ao crescimento. Tá. Mas e como é que você vê, então, Rodrigo, até talvez tangenciando a diferença entre líder e chefe? Quando você passa por uma experiência assim, como é que você vê a questão da autoridade, da hierarquia? Excelente com a sua pergunta, Pedro. Eu tenho uma matéria no blog, no site da Nobre, quem está nos assistindo, é www.nobretreinamentos.com.br, blog. Lá dentro do site tem o blog. Você vai ver uma matéria que fala a diferença do chefe e do amigo. Então eu escuto muito dos empresários. Se eu for muito amigo, os caras montam em cima de mim. Se eu for muito chefe, eu perco o colaborador. E aí eu faço toda uma dissertação sobre isso, mas o ponto-chave é: qual é o limite entre ser chefe e ser amigo? O ponto-chave, Pedro, não é ser nenhum e nem outro. O ponto-chave é ser líder. Tem um livro e tem um filme que se chama Como Acabar com o Meu Chefe. Veja quantas pessoas gostam do chefe. Se até filmes e livros foram feitos sobre isso. Como acabar com o meu chefe. Então as pessoas odeiam o chefe. Aí o colaborador quer que você seja amigo. Quando você é amigo demais, falta, acha que não vai dar nada, pede folga dia que não pode, chega atrasado. Realmente, é uma verdade. Sim. Então o ponto certo é ser líder. O papel do líder, do gerente, é ver qual o erro do processo. Se foi a máquina, se foi o computador que não mandou andar, tá? Ou enfim, qualquer problema técnico que possa ter. Então, nesse processo havia uma pessoa. Seja quem foi dar o enter no computador, seja quem deu o play na máquina, havia uma pessoa. E o papel do líder é cuidar da pessoa. Então o gerente cuida do processo, o líder cuida da pessoa. É essa a proporção correta, Pedro, 50-50. Sim. É essa a proporção correta. Então, eu tiro o chefe de jogo e eu tiro o amigo de jogo. Quem que eu coloco em jogo? O gerente e o líder. Sim. Ok? E aí nós temos ali o cabeça. Entendi. E eu vejo também muitas vezes, Rodrigo, uma certa, talvez ingerência é uma palavra forte, mas o que eu quero dizer é que, os líderes ou chefes têm dificuldade em dar autonomia para os colaboradores, né, para os liderados. E 2, muitas vezes um gerente ou um chefe não entra em acordo com outro chefe que em tese são mais ou menos pares, né? Então, instruções que são dadas para a cadeia de comando que são contraditórias com um gerente par, por assim dizer, né? Já vivenciou isso nas empresas que você trabalhou? Qual que é o conselho que você poderia dar? Tá. Pedro, deixa eu te conduzir com perguntas aqui. Manda. Por que tu pensa que isso acontece? Olha, eu acho que muitas vezes essas empresas talvez não tenham um organograma, que é uma ferramenta simples, Perfeito. né? Bem definido. Isso é o básico. Às vezes não tem um organograma bem definido. Não só organograma, mas também cargos e funções. Cargos e funções, então, né? Não adianta ter o organograma dizendo, você tem esse cargo, a hierarquia é essa. Mas o que cada um faz? Sim. Para um não atingir a tarefa do outro. Né? Entendeu? Porque aí nós temos problemas sérios, que aí depois eu vou dar exemplos, mas continua. Por que você acha que acontece isso? Então, atribuição de responsabilidade, né? Que se eventualmente você passar um comando e o negócio der errado, de certa forma, você quem vai ser responsável. E possivelmente desenvolvimento de líderes, porque para você dar autonomia, você precisa do relacionamento de confiança, né? E às vezes essa confiança ela vem muito abrupta, por assim dizer, ou falta demais, né? Então acho que talvez ter um progresso incremental de dar responsabilidade, conferir se a responsabilidade foi preenchida da maneira desejada, né? E aumentando. Mas, não sei se é sempre isso, como é que é a tua visão? Nós temos aí, Pedro,
um grande problema de todo empresário. Encontrou as pessoas certas para trabalhar. Um fica fazendo a tarefa do outro, quebra de hierarquia. Essa quebra de hierarquia, se a gente for analisar bem, ela é falha na comunicação. Porque o que é um organograma? O organograma não é uma comunicação? Sim, É uma com certeza, comunicação. Um quadro de cargos e funções não é uma comunicação? Sim. Ok. Quando um está passando por cima do outro na hierarquia, provavelmente assim, ó, vamos dizer que o Pedro é o diretor da empresa, eu sou o gerente e tenho o colaborador. O colaborador precisou de algo, ele foi direto no Pedro, que é o diretor, ele não veio em mim, que sou responsável por ele. Isso acontece muito ou pouco nas empresas? Bastante. Muito. Isso acontece muito. E aí eu que sou o gerente fico brabo com ele, você que é o diretor fica brabo comigo, tá? E vira um pandemônio aquele negócio. Sim. Então, quando a gente quebra hierarquias, quando a gente não tem um quadro de cargos e funções e um quadro de organograma bem feito, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora eu tenho assim, ó. Eu tenho um caso, por exemplo, não vou citar o nome da empresa, obviamente, lá do oeste de Santa Catarina, onde eles produzem produtos que vão para lojas, é uma fábrica, e é que nem roupa, tem a coleção. Cada ano tem que ter os modelos novos. E eles já estavam 2 anos com o mesmo modelo, sendo que o engenheiro tinha feito, o desenhista, o design, tinha feito os produtos dos 2 anos, mas o chefe da produção não tinha produzido para não dar o crédito para o engenheiro. Então eles estavam vendendo produtos de 2 anos atrás, as concorrências tudo com produtos novos, eles estavam perdendo o mercado por causa de uma rixa entre o gerente de produção e o gerente de design. Aí essa empresa me chamou, eu tive que fazer um trabalho interno de dinâmicas de grupo, aí eu coloquei assim, por exemplo, uma competição. Aí toda a empresa estava envolvida, desde a faxineira até a diretoria. Todos participam de uma dinâmica como essa. Para a empresa lá por 1h30, 2 horas. E você é de igual para igual. Uma vez por mês, ali não tem gerente, ali não tem chefe, não tem líder. Eu digo, vamos dividir em grupos, então a faxineira está junto com o diretor, em muitos casos. Só que esses dois eu pedi que ficassem juntos. Meio que eles não souberam, mas eu coloquei eles juntos no mesmo grupo. Agora vão saber. E aí no final tinha um prêmio, que era, sei lá, uma caixa de bombom, um prêmio em dinheiro, não lembro mais o que era. E a equipe vencedora levaria o prêmio. E eles tiveram que batalhar juntos pelo prêmio, né, com mais 4, 5 pessoas na mesma equipe, e eles venceram. No outro dia, o dono da empresa me liga e diz assim, Rodrigo, nunca vi um milagre tão grande. Já estamos produzindo produtos novos. Então era o quê? Era falta de comunicação. Outra frase que o meu pai me dizia, tudo se resolve na base de uma boa conversa. Tá? Eles fizeram uma dinâmica de grupo juntos, tiveram que batalhar juntos por conquistaram o prêmio e acabou a rixa. Sim. Era um negócio de ego. Eles não, um não olhava para a cara do outro, não dava bom dia e ficou assim por anos. Sim. Olha aqui o que um líder faz, Pedro. Você está entendendo ou não? Sim. Olha o que um líder faz, ele une as pessoas por um propósito em comum. Pronto. Sim. E, Rodrigo, você já se deparou com casos que, por exemplo, o dono ou o diretor, ele tipo assim, olha, eu só quero que esse copo venha para cá. Quem vai fazer, como vai fazer, que se lasque, né? Então, tipo assim, meio que não interessa a atividade de um, a atividade do outro, se é gerente, se é funcionário, se é faxineira, o negócio tem que estar lá do jeito que eu quero. Já participou de ambientes assim? Qual que é a tua experiência? Então, Pedro, eu vivi isso muito perto, tá? O meu pai foi o melhor treinador de líderes que já existiu. Ele fazia com o coração. Mas como administrador, não era um bom administrador. Tipo, nunca deveu nada para ninguém. O meu pai era o cara, assim, extremamente íntegro. Não devia nada. Mas, por exemplo, tinha dificuldade de fazer cobrança. Tá? Então, como meu pai era médico veterinário também, quando apareciam lá 20, 30 pessoas querendo fazer um treinamento, tem as pessoas, vamos fazer. Não sabia cobrar. Às vezes a pessoa fazia, não pagava. O que importava para ele? O coração. Então ele colocava as pessoas dentro da sala, estava cumprindo a missão dele, aquilo realizava ele. Mas a forma como era feita não importava. A parte administrativa. Então tinha o material, tinha o coffee break, tinha sala de treinamento, tinha toda a organização, né?
mas muitas vezes a parte administrativa do negócio não era bem feita, certo? E eu senti na pele isso quando eu assumi a empresa e quando já eu abri a Nobre, meu pai virou meu funcionário, né? Meu pai virou meu funcionário. E aí muitas vezes eu delegava alguma coisa para algum colaborador, que às vezes saía, por exemplo, alguém que ia ministrar um treinamento lá em Campos Novos. Eu dizia para a pessoa o seguinte, ó, já que você vai sair daqui de Balneário, já passa por lá e já deixa o material lá, fazer uma logística. Quebra esse galho para mim, né? E o pai, do nada, ele pegava e dizia assim, não, eu vou para lá, deixa que eu vou, eu levo. Aí você pega e faz outra rota. Como meu pai era o cara que todo mundo amava, todo mundo amava ele, as pessoas respeitavam ele. Porque respeito, liderança é por amor, Pedro. Não é por cargo. E as pessoas amavam muito mais ele do que eu, que era o diretor, que sou o diretor da empresa. Então eu sofria com isso, com essa falta de como fazer da forma correta. Sim. Como fazer da forma correta. Chegou um dia que eu tive que chamar meu pai e dizer assim, pai, hoje quem está na diretoria da empresa sou eu. Tu começou tudo, tu faz tudo, todo mundo te respeita mais do que eu. Então tudo que tu fala passa por cima de mim. Só que eu estou respondendo juridicamente pela empresa. Quem está lá na contabilidade hoje sou eu. Eu fiz questão de livrar você disso, para você fazer só o que você mais ama, que é ministrar os treinamentos. Então a parte da logística, a parte administrativa hoje está comigo, está com a Késia. Tá? Tu aceita isso? Aceito. Eu tive que ter essa conversa com meu pai. Sim. Tive que ter essa conversa com ele. Sabe, Pedro? E claro, tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele, não tem menor dúvida disso. Né? Mas a Késia, minha esposa, é extremamente competente na parte administrativa, coisa que eu não sou bom também. Eu sou bom em vender, eu sou bom em treinar novos instrutores, eu sou bom em ministrar, em desenvolver materiais, em desenvolver novos treinamentos, tá? Mas se tiver que ficar na frente de um computador vendo gráfico e planilha, eu tenho um pavor. Sim. Então, como dizia o Steve Jobs, faça o que você é bom, todo o demais delegue. Então, Pedro, às vezes a pessoa ela faz isso, não é porque ele é um carrasco. Eu quero isso aqui feito, não importa como e nem quem. Não é porque a pessoa realmente ela não sabe administrar. E quantos empresários tem hoje assim, Pedro? Por exemplo, o cara ele é padeiro. Ele é padeiro. Ele é padeiro 20 anos, mas agora ele quer abrir a própria padaria. Ele nunca administrou nada. Ele sempre foi padeiro. Agora o que importa para ele é que o pão esteja feito. Mas ele não sabe pagar um imposto. Sim. Ele não sabe comprar o material. Ele não sabe pagar o fornecedor. Ele vai sofrer com aquilo e daqui a pouco ele está desistindo. Esse é um dos motivos pelo qual o Brasil é um dos países que mais se abre e se fecha empresa. É claro que tem toda a questão tributária, o empresário no Brasil hoje é um herói, é lógico, eu sei disso porque eu sou empresário, a minha empresa está aí, né, há 12 anos no mercado, eu estou há 27 anos no ramo de treinamentos, então eu sei o quanto é difícil ser empresário no Brasil. Sim. Mas muito das empresas que abrem e logo estão fechando é por causa disso. A pessoa sabe a profissão, agora quer ser empresário. Empresário, ela não sabe. Não sabe. E aí, do jeito que for feito, tá bom. Não importa quem fez, como fez. Ele quer que a coisa esteja feita. E não é assim que funciona. Tá? Então, eu vou aproveitar, Rodrigo, falar com a nossa audiência, né? Você que eventualmente começou na obra, virou mestre de obra, construtor, e agora está incorporando, né? Mas o longo da tua carreira foi justamente na parte mais operacional. Você que é corretor de imóveis, vislumbrou várias oportunidades, decidiu incorporar, mas o teu forte, o teu histórico, o teu contexto é a venda, a corretagem de imóveis, não deixe essa oportunidade passar. Entra em contato, porque essa informação, esse treinamento, esses conceitos de gestão, de liderança, podem não ser familiares para você num primeiro momento, isso vai te gerar dificuldade ao longo do caminho. Então entre em contato com a Bluehem, entre em contato com a Nobre, porque nós preparamos os profissionais que às vezes são muito bons técnicos, né, muito bons engenheiros, muito bons arquitetos, mestre de obras, enfim, que tem toda uma honra essa história, é muito bacana e tem assim muito proveito que se dá para tirar disso, mas não perca a oportunidade de fazer a tua empresa crescer, de você alcançar seus objetivos, porque está faltando um pouco de gestão, porque está faltando liderança.
sabe? É uma outra ferramenta, você não precisa de muita coisa de Harvard, de coisa do tipo, para ficar na frente de 80% do mercado. É o feijão com arroz. Pequenos ajustes. É pequenos ajustes, Pequenos né? ajustes, Então, exatamente. é o feijão com arroz, o exemplo que o Rodrigo deu do padeiro, né? A pessoa é boa em fazer o pão, faz o melhor pão, mas ele não é o empresário, não é ainda, talvez, né? E aprender isso ao longo que os erros acontecem, principalmente na construção civil, Rodrigo, é muito caro, né? As pessoas, elas só buscam ajuda depois que cansaram de dar murro em ponta de faca. Uhum. Nos países de primeiro mundo, Pedro, se entende que treinamento é básico. Desenvolvimento de pessoas é básico. Básico do básico do básico. Antes mesmo de você começar uma obra, você tem que estar com as pessoas preparadas. Já aqui no Brasil, não. Primeiro a pessoa tem que sofrer, depois que cansou de trocar funcionário, depois que cansou de ter maus líderes, aí é que busca ajuda. Quanto poderia ter economizado se logo no começo já tivesse treinado os seus líderes? Então você que está nos assistindo, não espere mais. Tenha atitude, busque logo treinar os seus líderes. Tá? Não estou dizendo que tem que ser com a Nobre Treinamentos, mas busque. Só que preste atenção numa coisa. Se você treinar os seus líderes com empresas sem experiência, tá? Pode ser que a cabeça dele abra. E quando a cabeça abre, entram coisas boas e coisas ruins. Essa é a diferença de contratar uma empresa que está há tempo no mercado, que sabe o que está fazendo. Obviamente, você que está nos assistindo sabe disso. Tá? Mas não estou dizendo que tem que ser Canobre. Uma empresa boa de treinamento é válida. Qualquer empresa boa que tenha tempo no mercado e que vá preparar os seus líderes para que haja um menor turnover, para que você não gaste tanto com contratação de demissão, para que você tenha mais efetividade com menos esforço, tá? Para que haja um melhor clima organizacional, para que as pessoas estejam bem emocionalmente. Isso vai abranger na empresa, na casa da pessoa. Você sabe por que a Southwest Airlines, naquela época que a Varig faliu, Pedro, tá? Na época que a Varig faliu, e todas as empresas de aviação do mundo estavam dando prejuízo. A única que dava lucro era a Southwest Airlines. E aí foi escrito um livro, porque os consultores foram lá, virou um case mundial. Os consultores de empresas foram lá ver o que estava acontecendo com a Southwest Airlines. E descobriram que, quando, por exemplo, o filho de um colaborador estava tirando nota baixa, eles pagavam o professor particular para o filho. Certo? E aí, como é que tu acha que esse colaborador vai trabalhar, Pedro? Ele vai esticar tapete vermelho para o cliente. Ele vai trabalhar com vontade. Ele está bem emocionalmente porque a empresa está dando suporte. Não estou dizendo que a empresa tem que dar suporte para tudo na vida de um colaborador. Mas o emocional tem que ser trabalhado. Sim. Tem que ser trabalhado, tá? Sim. O líder tem que ser trabalhado. O líder tem que saber liderar. Sim. Isso a comunicação tem que ser assertiva para que não haja retrabalho. Para que falou uma vez, entenda. Para que o resultado saia conforme o esperado. Certo? Então é isso. É isso. E tem alguns erros, Rodrigo, que eles não são evidentes, né? A pessoa pode cometer um erro e passar anos fazendo a mesma conduta, que ele só vai descobrir que tinha alternativas melhores daqui a 10 anos, sabe? Exato. E a pessoa que procura ajuda, o técnico que não é talvez um empresário mais safo, ele não é fraco, sabe? Não é um sinal de fraqueza buscar ajuda, entender que tem pontos a melhorar e assumir a responsabilidade por essa melhora, né? Então, realmente, o treinamento... Eu não só falo isso porque eu trabalho com isso, mas, como a gente estava conversando aqui, sou também cliente de treinamentos. Acredito nisso, Perfeito. uso isso para minha vida pessoal, para minha empresa, né? Perfeito. Então... Pedro, uma das coisas mais legais que já aconteceram foi assim, no meu ramo de treinamento, foi com você. Porque você veio e fez treinamento, se entregou para o treinamento, buscou a melhoria, pesquisou entre concorrentes, escolheu a Nobre. Eu lembro de você me falando isso, você pesquisou os concorrentes. Rodrigo, estou escolhendo a Nobre. Tá? Eu fiquei muito grato por isso, Pedro. Essas são as vitórias que a gente tem, assim, os troféus que eu tenho na minha prateleira. Tá? Obrigado por isso. Mas teve uma coisa mais legal ainda, que você colocou na sua Nobre Visão, queria fazer a sua pós-graduação de Engenharia Civil na Inglaterra. E você colocou sua Nobre Visão em prática. E depois que você estava lá, em Lancaster, se eu não me engano. Isso, você me mandou uma vez, você me ligou. A gente ficou conversando mais de meia hora. E você me falou que várias coisas que você havia visto no treinamento Lorde, da Nobre Treinamentos,
você estava vendo lá na sua pós-graduação de engenharia civil. Isso, foi isso Tá. mesmo. Inclusive a parte de oratória, a gente viu coisas muito similares. A parte de feedback, a gente viu coisas muito similares. Foi muito, muito, muito legal. Falar, pô, Maslow. o Maslow, a pirâmide de Maslow, Maslow. isso. Foi bem bacana, assim, não só a atualização, né, mas tá aqui dentro da porta de casa, né? Isso. E, que nem eu falei, não precisa ser Harvard, né? Pode ser um negócio mais simples, você já está na frente da concorrência, se fizer 80% do simples. Exatamente. Né? E aí, Pedro, você falou outra coisa muito importante, que essa questão não precisa ser Harvard, não precisa ser Master, não precisa ser Lancaster. Uhum. Mas veja que interessante, o próprio núcleo de engenharia de Harvard fez uma pesquisa sobre os fatores do sucesso. Por que pessoas têm 2 braços, 2 pernas, aquele que nunca conquistou nada é igual. É igual, come de garfo e faca também, entendeu? Vai no banheiro, é igual. Por que uns têm sucesso e outros não? E uns se mantêm no sucesso. E outros têm só o gostinho e depois perdem tudo de novo. Por que acontece isso? Então eles pesquisaram e descobriram, inclusive, que as pessoas que saíam das universidades e mais ganhavam bem eram justamente os alunos de Harvard. Já saíam ganhando bem. E aí descobriram o triângulo do chá, que hoje qualquer faculdade de humanas ensina. Conhecimento, habilidades e atitudes. Os 3 principais fatores de sucesso. Sim. Que tem que ser trabalhado, né? O conhecimento ali nesse caso era sala de aula. Era técnica. Uhum. Nada além de técnica. Certificação através de sala de aula. Esse era o conhecimento. Não estamos falando de conhecimento de vida, de conhecimento de conversar com uma pessoa bem vivida. Não. Sala de aula. A habilidade de tanto fazer, eu adquiro habilidade. E a atitude é algo que ninguém pode fazer por mim, só eu mesmo. É aquele, quando eu tiro o pé da cama de manhã cedo, qual a minha atitude? Quando eu abro o olho, aquele primeiro passo. Qual é? O que eu penso? Como é que eu trabalho os meus pensamentos ali naquele momento? Certo? Sim. E se descobriu que a base para o sucesso é sim o conhecimento técnico. Afinal de contas, eu não posso ser engenheiro, Pedro, se eu não souber estrutura, como é que faz uma coluna, que lugar ela vai, qual a densidade que tem que ter o concreto, enfim, a espessura do vergalhão. Tudo isso o engenheiro tem que saber, senão ele não pode ser engenheiro. Mas quantos fizeram a faculdade de engenharia e não saíram do lugar? É a maioria ou é a minoria? Ah, tem engenheiro fazendo Uber, entendeu? Né? Uhum. Tá? Que é uma profissão digna como qualquer outra. Sim. Mas o cara não fez faculdade de engenharia para ser Uber. Sim. Entendeu? E não é a minoria, é a maioria, Pedro. É a maioria. Então, onde é que está a diferença? No comportamental, habilidades e atitudes. Isso para qualquer profissão. Qualquer profissão. Quer ver como isso é verdade? Quantas pessoas, você que está nos ouvindo, assistindo o podcast, quantas pessoas, e você, Pedro, você conhece alguém que não tem nem 2º grau e está bem sucedido? Muitas Conhece pessoas. ou não? Muito mais do que gente que fez faculdade e não saiu do lugar. Muitas vezes, Entendeu? Tem muita gente que não fez 2º grau e está bem sucedido. Então, onde é que está o verdadeiro fator de sucesso? No comportamental. Então, o cara pode nunca ter feito uma faculdade, mas ele é plantador de soja. Ele é produtor. Ele tem que entender tudo de soja. Às vezes ele aprendeu com o pai, desde pequeno ele vai para a roça. Sim. Entendeu? Ele sabe de soja. A parte técnica tá boa. Agora ele precisa da parte comportamental para fazer aquela fazenda, por exemplo, ter sucesso. Tá? Para ir para frente. E o que ele não entende? O que ele não entende segue a linha do pensamento do Steve Jobs. Faça o que você é bom, todo o demais delegue. Contrata alguém que sabe, contrata um agrônomo, no caso de uma fazenda. Enfim, tá? Não, e bem isso, Rodrigo. Então, você que está assistindo, contratação de pessoal, processo seletivo, essa ideia do chá é bem bacana, tá? Contratar com competências, conhecimentos, habilidade e atitudes. A gente faz isso sempre lá com os meus clientes. O Rodrigo também traz isso nos treinamentos. Rodrigão, preciso encaminhar para um encerramento aqui. Você quer conhecer mais? Entre em contato conosco. O YouTube da Blue Rain Inc. é Engie Pedro Basso. Nós temos também um perfil no Instagram chamado @basso.pedro. Entre em contato conosco. Vai lá nas nossas redes sociais, dá o like, compartilhe esse conteúdo se você gostou dele. E o Rodrigo também, fácil de acessar lá na Nobre Treinamentos. Como é que o pessoal te acha, Rodrigo? Só ir no Google e digitar Nobre Treinamentos. Você vai encontrar o nosso site, o nosso Instagram é Nobre Treinamentos. Sim. E o meu Instagram pessoal
é Valentini Rodrigo. Tudo junto. Valentini Rodrigo. Com NI no final, Valentini Rodrigo. Tá. Será um prazer aí ter você seguindo a Nobre, seguindo o meu perfil, e tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu estou sempre à disposição aí, mesmo que você não seja um aluno da Nobre. A missão que eu tenho é ajudar as pessoas com o pouquinho que eu aprendi aí no ramo de treinamentos. Fantástico. Eu sei que se você quiser ver o Rodrigo, também dá para ir nos barzinhos de rock aqui. Ah, verdade. É verdade, Pedro. Tá tocando, né, Rodrigo? Tu já foi, né, Pedro? Já foi. Ah, legal, legal. Isso é uma parte da minha vida aí que eu repensei depois que o meu pai faleceu. O amor pela música, né? Eu deixei pra trás, né, o amor pela música. Hoje eu tenho a minha banda de rock, a Ten Sex Out, que significa sexta 10 de outubro. Ten Sex Out. Se você quiser também seguir, fique à vontade. Numeral 10, Sex Out, tudo junto. E aí você vai ver a agenda de shows que a gente faz aí. Legal. Você que gostou desse conteúdo, fique atento para mais conteúdos como este aqui na Blue Rain Inc. Conexão BI. Até a próxima, colegas. Tchau, obrigado, pessoal. Até a próxima.